Aleluia. Bom dia, queridos. Eu pedi para você olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, dar um sorriso bem bonito para a pessoa que está do seu lado aí. Eu vi que algumas pessoas ficaram assustadas, porque quando eu falo sorriso bem bonito, a pessoa fica pensando, de onde eu vou tirar? Brincadeira, gente. Mas faz o melhor que você puder, amém? Glória a Deus, é uma alegria muito grande estar aqui novamente com o pastor Ramaco, a pastora Patrícia. Muito, assim, um privilégio poder nessa manhã compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero, antes de mais nada, queridos, também dizer que você não precisa ficar com expectativas de grandes revelações. Na verdade é mais uma troca de ideias aqui, é um compartilhar, é conversar um pouquinho daquilo que nós temos vivido. Então nós não vamos aqui nos aprofundar muito na palavra, mas vai ser algo muito prático, algo muito do dia a dia, que eu creio que vai acrescentar muito para a sua vida, para o seu ministério, e eu quero que você se abra aqui. Então o que eu vou propor para vocês? Nós temos aqui 10, agora são 10h40, 11h40, eu vou tentar fazer o seguinte, até 10, 11, 12, dá 1h20, meio-dia e meio, mais ou menos, eu creio que eu vou conseguir acabar, porque o assunto ele é abrangente. Eu gostaria também de abrir para vocês fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas, então isso vai ser legal também. Então eu vou dividir o assunto em dois blocos aqui. O primeiro bloco nós vamos falar um pouquinho das células, como que é a célula, o sentido, o que tem que ser, talvez você já conheça, já sabe, mas eu quero falar um pouquinho da nossa experiência e quais têm sido os frutos que nós temos tido a partir desse modelo fantástico que é bíblico, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. E num segundo bloco eu quero falar um pouquinho mais sobre o MDA, que é o discipulado 1 a 1, o cuidado, o acompanhamento, como nós temos lidado lá em Barueri, o que nós éramos e o que nós somos hoje, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então vai ser um pouco aqui de tudo. Eu creio que o Espírito Santo vai nos dar graça com relação ao tempo, e vai ser uma bênção para vocês também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vocês estão com sono? Quem está com sono? Agora 10h30, já é hora de acordar, não tem mais sono. Amém? Mas eu costumo dizer que teve um preletor que ele foi pregar numa igreja. Aliás, na igreja dele ele estava pregando e percebia que uma pessoa dormia. A pessoa dormia, sempre dormia na ministração dele. E um dia ele perguntou para a mulher, falou, fala para o seu marido acordar. E a mulher falou, olha, não dá, porque foi o Senhor que fez ele dormir. E aí ele, de novo, 2, 3, 4 vezes, aquilo intrigou ele, criou uma certa crise dentro dele, e ele falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo. E ele comprou um DVD dele, colocou na sala. Acredita, queridos, que até ele dormiu? Então eu espero que você não durma nesse dia, amém? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês já estão no contexto aqui de vocês, já estão dentro de uma célula? Quantos aqui estão? Glória a Deus, boa parte. Isso já vai facilitar muito. Porém, quem não está, também vai ter oportunidade de ouvir um pouquinho. Eu tenho aqui uma missão, queridos, de não trazer aqui um conhecimento tão profundo, ou trazer aqui uma técnica tão especializada, que você vai sair daqui, não entendi nada, não sei nada, piorou. Não, o meu desafio e a minha oração nessa manhã, queridos, é que mais do que você receba uma técnica, mais do que isso, você possa sair daqui com conhecimento, da onde você vai poder aplicar na sua vida, já hoje à tarde, na sua célula, na sua realidade. Então eu quero deixar o Espírito Santo fluir também através disso, mas eu quero falar um pouquinho da célula. Hoje nós somos
uma igreja em células. É diferente você ser uma igreja em células e uma igreja com células. Igreja em células, queridos, ela é uma igreja que entende que a célula é o coração da igreja local. Depois, na próxima ministração, nós vamos ver um pouquinho do coração, vamos falar um pouquinho disso. Mas a igreja em célula, ela é diferente da igreja com células. A proposta desta igreja aqui é ser uma igreja em células. O que significa ser uma igreja em células? Por ser o coração da igreja local, eu costumo brincar e perguntar: querido, você já experimentou ficar alguns minutos sem coração? Quem já experimentou? Nenhum de nós aqui, porque é impossível, não tem como, é impossível você viver sem coração, porque o que vai acontecer? Você vai morrer. Sem coração nós morremos. Então, a igreja que não tem a célula, por nós tratarmos esse coração de uma forma tão carinhosa, com tanto cuidado, se esse coração não for bem tratado, ele vai morrer. E aí o que vai acontecer? Obviamente que a igreja também morrerá. Obrigado, querida. Então é muito importante você já ter esse conceito, que a igreja em células, ela não pode deixar de funcionar. Só para vocês terem uma ideia, nesse final de semana nós estávamos inaugurando uma igreja e nós não tínhamos condições de estar em casa no dia da inauguração. Então na minha casa tem uma célula, e os meninos também estão viajando, o Caio está fora, o Henrique também. Conclusão, o que acontece? Muda a célula, fecha a porta e fala: hoje eu estou viajando e não pode acontecer a célula. Igreja em células, queridos, isso estou dizendo é a nossa realidade lá, é o que tem dado certo, é o que tem acontecido. Ela não pode deixar de acontecer. Então o que nós fazemos? Nós abrimos a porta, deixamos a chave lá, o pessoal entra, e o que é mais desafiador, que a nossa célula hoje são de jovens. Então você imagina, você abrir a sua casa, deixar lá com os jovens, você não sabe o que vai encontrar quando você voltar. Mas os meninos são uma bênção e a célula tem acontecido, e graças a Deus, todos esses anos nós temos entendido a importância de ter uma célula dentro da nossa casa. Porque eu penso assim, queridos, como que eu prego sobre isso, mas eu não tenho uma célula na minha casa? Então fica sem sentido. O nosso desafio é subir nesse púlpito e falar, nesse palco, e falar assim: olha, queridos, vamos abrir as casas. Mas pastor, e a sua? Não vai ser aberta? Então primeira coisa que a minha casa, ela está aberta para uma célula. Então a igreja em célula, ela não pode deixar de funcionar, ela precisa funcionar todas as semanas. Até quando, pastor? Até se multiplicar, depois ela continua e vai. Obviamente que há momentos que nós precisamos fazer um remanejamento, por conta da localização, por conta das condições, isso é totalmente aceitável. Não é porque você tem uma célula na sua casa, de repente teve um problema, e você é obrigado a ficar lá, não tem ninguém. Às vezes acontece. Já teve casos de nós pegarmos a célula, falar: essa célula não está indo bem aqui, vamos transicionar, vamos mudar essa célula de localização. E a célula cresceu, rompeu, foi embora. Então é uma coisa que nós temos que pensar. Agora, a igreja com células, queridos, entendam bem, não é uma crítica, é só para vocês entenderem um pouquinho como funcionam as duas. Porque se as pessoas te perguntarem assim: a sua igreja, como que funciona a sua igreja? A minha igreja é com células. Se for uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, ela vai entender o formato. Aí você vai falar: mas a célula lá na minha igreja funciona toda semana. A pessoa vai entender que não é toda semana, porque a igreja com célula, a célula ela pode funcionar um dia numa casa, um dia no outro, um dia em outro, um dia em outro. Então tem essa flexibilidade. Hoje nós vamos viajar, então fecha a porta, não tem problema, transfere, cancela. Então não é aquela
não tem aquele padrão de funcionar todas as semanas. Então essa é a igreja em células, a diferença da igreja em células e a igreja com células. A igreja, na visão do MDA, nós entendemos que é uma igreja de duas asas. Duas asas. A primeira asa que nós chamamos, queridos, é a célula. É um avião, ou seja, precisa ter duas asas. A primeira asa nós chamamos de célula, e a segunda asa nós chamamos de culto de celebração. Então são as duas asas da igreja local. Esta é a igreja que sonha em voar alto, alcançar grandes patamares, ela precisa ter ajustada a igreja, a asa da célula e a asa do culto de celebração. São duas asas importantíssimas para o sucesso da igreja. E nesse processo de célula, tem muitas dicas que nós poderíamos dar, muitas coisas que nós já aprendemos, muitas experiências que nós já tivemos. Por exemplo, uma vez, por falta de experiência mesmo, queridos, isso foi no começo, nós tínhamos poucas células. Para vocês terem uma ideia, eu liderei a segunda célula da igreja, o pastor Gume a primeira, eu liderei a segunda célula. Até hoje isso é gostoso de falar. Daqui uns 20 anos as pessoas vão falar: pastor, não fala mais isso porque está muito distante, é muito antigo, né? Então, o que acontece? Aí nós lideramos, eu já estava crescendo, e a Lu, nós multiplicamos uma célula, e nós multiplicamos uma célula. A Lu ia assumir uma célula no Santa Terezinha. Era um bairro muito simples, era o que as pessoas costumam chamar de favela. Mas independente disso, a questão não é essa, a questão é que estava marcada a célula. Só que nós marcamos de começar a célula, por exemplo, multiplicamos hoje, fizemos a festa e fomos na outra quarta. Eu deixei a Lu lá, acabei nem deixando, porque eu falei, como é a primeira vez, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Deixamos a Luciana, deixei a Lu com o radinho, com a Bíblia, com tudo pronto para fazer a célula. Só que aí a menina falou: não, a célula vai ser na casa da minha mãe. Era uns metros, umas 10 casas para frente. Ok. A Lu chegou lá, ela foi recebida assim com muita gentileza. As pessoas brigaram com ela, falaram palavrão. Já se viu, você vem aqui na minha casa e tal, ninguém falou comigo, falou um monte para ela. Ela pegou o radinho e falou: Cleiton, eu acho que nós erramos em alguma coisa. Entramos no carro e fomos embora. Foi um erro. Qual? Por quê? Se tem uma célula na minha casa e eu vou multiplicar para outra, o que eu deveria fazer? Olha, vamos supor que aqui o Antônio chega e fala: minha casa está à disposição. Ok. Eu fiquei muito feliz, mas Antônio, você é o que da casa? Não, eu sou o filho. Tem o pai, tem a mãe, tem alguém acima de você. Nós temos que procurar essa pessoa para entender. Nós estamos pretendendo aqui fazer uma célula. O que você acha? Você concorda que vai ser toda semana assim, 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 assado? Nós não fizemos isso. Conclusão: nós fomos surpreendidos, mas foi uma experiência que nos ensinou muito. E nós nunca mais fizemos isso. Então todas as vezes que nós vamos multiplicar uma célula, porque às vezes você pensa na casa, que é importante de fato, pensa no líder, pensa nas pessoas, mas não pensa no anfitrião. O anfitrião, ele pode acelerar o processo de multiplicação de uma célula, como ele pode retardar o processo. Ele pode acelerar, como ele pode retardar. Eu tive uma célula, nós tivemos uma célula que multiplicou muitas vezes, que era da tia Antônia, falecida tia Antônia, seu Gentil. Mas a forma que ela recebia as pessoas da célula era impressionante. Você chegava lá à tarde,
Se nós chegássemos lá à tarde, ela já estava preparando a casa, ela já estava fazendo bolo, ela já estava fazendo muitas coisas. Deixava tudo pronto lá para receber a célula. Essa célula multiplicou muitas vezes. Por quê? Por conta do carinho, da recepção. Por exemplo, uma outra ocasião, queridos, que eu liderei uma célula. Isso faz muitos anos. Eu cheguei, a célula começaria às 8. Na hora que eu entrei na célula, o anfitrião estava assistindo jornal. Não tem problema de assistir o jornal, mas a célula vai começar. Imagina as pessoas chegando e ele assistindo a novela, o jornal, o Datena, o Marcelo Rezende. Não faz sentido. Aí fiquei assim, eu falei, meu Deus. Ele, senta aí, vamos assistir junto. Aí eu fiquei lá assistindo e tal. Depois eu chamei ele no final. Falei, querido, primeiro eu quero te agradecer por ter aberto a casa, uma bênção. Porém, nós precisamos acertar algumas coisas. Não dá para ser dessa forma. Aí ele entendeu. Ele entendeu e nunca mais aconteceu. Outra ocasião, isso foi recente. Fui supervisionar com o pastor Emerson esses dias. Aí nós fomos em várias células, cheguei em uma célula. Na hora que eu cheguei, eu já estranhei. Porque eu fui recepcionado, porque geralmente você deve ser recepcionado pelas pessoas, mas eu fui recepcionado pelo cachorro. Tem um cachorro ali, acho que ele está dando as boas-vindas. Aí eu entrei na célula, eu imaginei que eu fosse encontrar isso. Eu entrei na célula, tinham 3 pessoas, com a gente 5. Por quê? O novo convertido, uma pessoa que aceitou Jesus, ela vai para uma célula e a recepção é um cachorro, ela não vai voltar mais. Ah, pastor, mas não pode ter cachorro? Não, não é que não pode, pode ter, eu tenho na minha casa, mas na hora da célula, ele vai ficar preso. Uma outra célula que, eu estou contando porque é gostoso contar as experiências boas, mas é importante contar essas experiências para vocês aprenderem. Uma célula demorou uns 3 anos para multiplicar. Aí eu fui uma vez nessa célula. O que acontecia? Tinha um cachorro que participava da célula. E o cachorro, eu estava lá, o cachorro subia no colo. E o anfitrião, dono da casa, o que eu vou fazer? Porque tem pessoas que, se você mexer, é melhor mexer com o cachorro do que mexer com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Aí eu falei, eu nem vou falar nada. Eu falei para o supervisor e tal, explicou. Enfim, demorou muitos anos, porque as pessoas estranham mesmo. A pessoa, você chega na casa de alguém, você está lá todo... Aí um cachorro começa a subir em você, não faz sentido. Então essas são as experiências, tem algumas coisas que eu quero contar, mas a última experiência que eu tive, queridos, essa foi fantástica. Eu fui numa célula, esses dias o pessoal me ligou, falou, pastor, olha, eu não sei o que está acontecendo, a célula é boa, o bairro é bom, as pessoas, acontece de tudo naquela célula, porém algo está errado que não multiplica, e nós precisamos da sua experiência, vai lá e tal. Eu falei, tá bom, querido, eu vou lá. Fui ver o que aconteceu. Aí começou a célula no horário, o louvor abençoado, tudo lindo, maravilhoso, tudo. No final eu falei, mas até aqui está tudo certo, não tem problema, não estou percebendo nenhum erro. Aí tem um momento que nós chamamos de momento do barnabear, do lanche, que precisa ter, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. No momento do lanche, eu percebi o porquê que essa célula não multiplicava. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu chamei o líder e falei, querido, sabe por que essa célula não multiplica? Porque ali está a explicação. Eu falei, qual, pastor? Ali, vocês estão servindo Dolly nessa célula, tem que servir Coca-Cola. Célula que multiplica mais serve Coca-Cola. É mais uma brincadeira, queridos, na verdade só para quebrar o gelo, mas a gente costuma brincar, não importa o que vai ser servido na célula, o importante é que o lanche não é o mais importante, é só um pretexto para você ter comunhão com as pessoas. E ali, quando vem uma pessoa nova na célula, eu não posso ficar conversando com alguém que eu já tenho contato, tem que conversar com alguém novo. Ô querido, de onde você veio, para onde você vai, tal.
Isso é muito importante. Só para a gente não deixar essa coisinha aberta. A brincadeira eu entendi. A pergunta é só o seguinte: o relacionamento, quando termina a célula, é muito importante para você poder envolver a pessoa no processo de multiplicação. É isso? É exatamente isso que o pastor falou. Na verdade, o lanche é justamente para isso, porque a pessoa, hoje o que as pessoas gostam muito de fazer é comer. Todo mundo gosta. Quem não gosta de comer aqui, levanta as mãos. Então, gente, é gostoso, e comer e ter uma boa companhia e conversar também faz parte do processo. Então, termina a célula, nós não podemos, vai embora, não, tomar um lanchinho. Eu brinco que pode ser bolacha de maisena com quisuco. Quem é da época do quisuco aqui? Ninguém, né? O quisuco, pode ser, fazia assim, 150 copos com um saquinho de quisuco, mas é importante, amém, queridos? Então é a comunhão que vale mais do que o que realmente está sendo servido. Agora, se você quiser servir um jantar, eu já fui em células que eles serviam picanha, nós fomos em células estrogonofe, é uma coisa, não é, Lu? Então a célula também, se você servir esse tipo de prato, pode ter certeza que a sua célula vai se multiplicar muitas vezes, pode ter certeza disso. Queridos, a experiência que nós temos, geralmente, eu não gosto de decretar isso, porque nós temos que trabalhar com fé, e a palavra de Deus fala que tudo que não provém da fé é pecado. Muitas vezes eu percebo que em alguns casos, as células que são em apartamentos, nós temos um pouco de dificuldade para multiplicar, por conta disso, porque a pessoa chega, não é acessível, não entra logo. Então é uma coisa que nós temos vivido lá, mas que nós temos vencido com oração. Então eu quero rapidinho aqui passar para vocês alguns pontos. Preparo prévio do ambiente da célula. O que é isso? É iluminação, cadeiras, portão, tudo isso que eu falei. Agora, uma coisa que é muito importante são as cadeiras. Parece que não, mas se você reunir as pessoas assim, e você ficar na frente falando ali, dá a conotação de ser uma igreja. Isso também tira um pouco do clima da célula. Estudo da palavra. O líder, ele precisa entender, pelo menos na nossa realidade lá, nós temos feito da seguinte forma: a ministração de domingo, ela é discutida na célula, quarto ou sábado. De que forma? Nós fazemos uma síntese, colocamos perguntas e fazemos uma conclusão. O líder, ele é um facilitador, ele fala um pouquinho da síntese para que todas as pessoas entendam um pouquinho, e vai distribuir. Nós temos 5 pessoas, ele distribui as perguntas. Nós fazemos no máximo 5 perguntas. Então eu vejo quantas pessoas tem. Uma pergunta para vocês 3, uma pergunta para vocês 3, uma pergunta para vocês 3. Vamos estudar junto. Aí discute 5 minutos ali, no máximo 10 minutos, e depois voltam para esclarecer. Aí vai ser a opinião. Aí uma pessoa vai representar o grupo, dizendo: olha, eu entendi assim, eu falei assim, foi assim, assim, assado e tal. Então, qual o benefício disso, queridos? O benefício é que nós tornamos a célula dinâmica. Uma célula onde o líder fala e a pessoa só ouve, isso não é legal. Fica uma igreja, fica uma mini igreja, não é saudável. Aquilo que eu falei agora há pouco, recepcionar bem membros e visitantes. É muito importante destacar os convidados. Nós chamamos de convidados e não visitantes. Aqui está escrito visitantes, mas está errado. Nós chamamos de convidados. Por quê convidados? Porque visitante visita uma vez e não vem mais. Você é nosso convidado especial, nós queremos que você se torne aqui também da célula. Mas essa recepção, esse calor, das boas-vindas, falar: olha que bênção que você veio, que alegria, e enfim, isso faz toda a diferença. Descontração e quebra-gelos. É necessário, querido, fazer um quebra-gelo. Por quê? É muito comum as pessoas saírem dos seus trabalhos, das suas atividades, e muitas vezes algumas vão até direto para a célula. E ela está cansada, ela está ali desanimada, triste, amargurada, e um monte de coisa, porque é assim.
muitas vezes, que acontece na célula. Não adianta a gente falar que não é. Então é um quebra-gelo. Pegar ali e fazer um quebra-gelo. Teve uma célula, os meninos são meio malucos. Momento do quebra-gelo. Foram lá, pegaram um gelo desse tamanho, deram um martelo para cada um. Vamos lá, gente. Ó a criatividade desses meninos, aonde vai. Eu falei, gente, vocês não têm o que fazer? Por favor, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é verdade, fizeram isso mesmo. Pegaram um martelo, falaram, vamos lá, gente, cada um vai dar uma martelada aí para quebrar gelo. Tá bom, foi uma forma, mas uma forma bem nada a ver essa forma, mas enfim. O importante é trazer as pessoas para o contexto da célula. Outra questãozinha aqui, queridos. Só voltando, esse momento de trocar ideia sobre a palavra, não pode ficar 1 hora ali. Ah, pastor, mas tem células que, pelo menos lá em Barueri tem, eu creio que aqui não tem. A pessoa chama atenção e ela fala. O que você faz? Você, como líder, toma a rédea da célula. Se você percebe que essa pessoa, esse irmão, essa irmã precisa de uma atenção mais intensa, você fala, irmão, querido, nós vamos conversar no final sobre esse assunto, ok? Deixa só com todo carinho, porque até às vezes a forma de falar machuca as pessoas e a pessoa pode não voltar mais. O encerramento da palavra, queridos, isso é uma coisa que eu tenho falado até hoje na igreja, até hoje. É interessante quando eu venho ministrar falar do MDA, porque eu confesso que eu volto em crise, porque eu vejo que tem coisa aqui que eu estou falando, mas que vai se perdendo, não que o pessoal não está fazendo porque está errado, mas vão se perdendo. Por exemplo, isso aqui, às vezes eu estou numa supervisão, e aí eu volto lá e falo de novo, porque você tem que estar reciclando. Termina a palavra, aí já vai entrar nos avisos, domingo tem culto, domingo tem encontro, domingo tem não sei o que, encontro de casais, vão lá, muitas coisas, mas você compartilhou a palavra, agora é hora de orar, talvez colocar um louvor ali de fundo, falar, querido, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você, isso que você ouviu, quais são as aplicações para a sua vida, quer dizer, isso vai, porque querido, se a pessoa entrar numa célula e sair sem mudança, ela não volta, e a célula não multiplica, a pessoa precisa sentir a presença de Deus na célula, a célula não pode ser uma célula fria. Outra coisa aqui, a visão deve ser passada, queridos, de uma forma muito especial. Às vezes eu percebo que, porque tem célula que fala, não precisa falar da visão, mas enquanto você não tiver todo mundo convicto da visão, você precisa passar a visão, falar do MDA, falar do coração da célula, da igreja local, falar da importância, para onde nós vamos, qual o nosso propósito, qual o nosso intuito, o que nós queremos aqui, multiplicação. Então é muito importante deixar isso tudo muito claro. E uma célula, é o que eu costumo brincar lá, eu até acabei fazendo uma ministração um tempo atrás, que uma célula precisa ter AFA. Você sabe, já ouviu falar nessa sigla? Quem já ouviu falar? Ninguém aqui já ouviu falar. Amor, fé e alegria. Então, para ficar mais fácil, AFA. Toda célula precisa ter AFA. Diga para a pessoa que está do seu lado, a sua célula precisa ter AFA. Agora você traduz a sigla para ela. Amor, fé e alegria. Vai lá, só você agora. Amor, fé e alegria. Por que amor? Uma célula que não tem, uma célula que não é recheada de amor, queridos, é a mesma coisa que você pegar um bolo de chocolate com cerejas, com muito lindo, bem elaborado, muito bem feito, assim que dá água na boca, só que sem açúcar. Quando você comer o bolo, você já experimentou comer um bolo de chocolate sem açúcar? Quem já fez isso aqui? Já é bom? Não, é ruim, é horrível. Então,
Querido, não faça isso. A célula é tudo de bom, a célula é o melhor, a célula é o bolo de chocolate da igreja. A célula é o momento de nós compartilharmos, de nós nos abraçarmos, de nós sairmos dessa pressão de igreja, de loucura, e de estar em alegria. Só que o amor ali precisa ser intrínseco, porque se uma pessoa entra na célula e sai sem ser percebida, sem ser abraçada, sem ser amada, sem ser ouvida, ela não volta mais. Por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Porque são experiências que nós já vivemos. Às vezes, quando nós liderávamos, e até hoje isso acontece, às vezes não tem pessoa, vai ver o que está acontecendo, eu fui e tal, a pessoa está lá com caraminhola, está não sei o que, não fui amado, não fui não sei o que e tal. Então, são processos. Aí, fé. Por que fé? Pode ter certeza, queridos, na maioria das vezes, cada 10 pessoas que vão chegar na célula, isso não é uma palavra, não é uma heresia, não é uma profecia, não é, queridos, mas é uma realidade. As pessoas vêm ali, às vezes, desacreditadas daquilo que elas precisam ser, elas vêm desacreditadas, elas entram nas células não acreditando. Às vezes, aconteceu um problema no emprego, olha, lá na empresa estão mandando todo mundo embora, e ela vem achando que ela vai ser também. Se o líder não está preparado com fé, o que o líder vai falar? Eu acho que você vai ser demitida mesmo, e vai ser amanhã. É melhor você já, nem vai amanhã. Já pensou um líder assim? Não dá. O que o líder tem que falar? Não, você vai continuar lá, vai ser uma bênção, você não vai perder o emprego, vamos orar, vamos colocar isso em oração, amanhã eu vou estar jejuando com você, e tal, e tal, e tal. Essa é a diferença. O líder que faz a diferença tem essa postura. Mas se ele falar, não, eu estou achando que você vai perder o emprego mesmo, porque a coisa está preta, está mandando todo mundo embora, a economia como está, e tá, aí acaba com a pessoa. A pessoa chega lá com uma dor de cabeça, fala, estou com dor de cabeça, estou ruim. Aí vai falar para o líder e fala, o amigo lá começou assim, morreu. Não, essa dor de cabeça sua vai sair, vamos orar agora, coloca as mãos em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura, e vai embora. Essa postura que um líder precisa ter, é essa diferença que nós temos visto das células que crescem e das células que não crescem. E alegria. Por que tem que ter alegria, queridos? Não dá para chegar numa célula, você entra na célula, parece que está todo mundo ali no velório, todo mundo ali, aí chega mais um, ele vem alegre para a célula, vem todo feliz, hoje é dia de célula, ai meu Deus do céu, a célula, vou encontrar meus amigos e tal, o pessoal da igreja. Quando ele entra na célula, o choque, a tristeza, aquele clima de velório, aquele clima de sexta-feira 13, dentro da célula. A célula nem é de sexta-feira, mas aquele clima. Não, a célula tem que ter alegria, tem que ter festa. Eu vejo às vezes células que colocam louvor, porque é outra coisa que nós temos que resolver, queridos. As pessoas colocam louvor na célula, um louvor nada a ver, ninguém nunca ouviu falar. Coloca o louvor lá não tem nada a ver. Ai meu Deus, aquele louvor melancólico, que começa, ao invés de melhorar para as pessoas subirem, começa a colocar a pessoa para baixo, em tristeza. Não, coloca música de alegria, coloca um CD que as pessoas conheçam. Uma coisa que não funciona, eu tenho falado isso, não funciona, queridos, você pegar uma folhinha e dar para a pessoa cantar lá o louvor, isso não funciona. Se a pessoa não sabe cantar, deixa no espontâneo, porque colocar folhinha lá, vamos ler a folhinha, eu estou dizendo experiência que eu já tive lá, viu, queridos? Não é uma crítica se alguém faz, mas é coisa que não deu certo lá. Eu fui numa célula, me deram uma folhinha, e eu queria entrar na adoração, queria estar ali no momento, mas eu tinha que ler o que estava escrito. Meu Deus é um Deus que salva, é assim mesmo. Aí não dá. Então não use folhinhas, coloque músicas alegres. Outra coisa, mas na minha célula tem o pessoal do louvor, do violão, é uma bênção? Claro que é. Pode usar o violão? Não tem problema, porém você vai encontrar um desafio daqui a pouco. Qual?
Será que para as próximas células vai ter alguém do louvor? Não. Então a sugestão é usar um CD. Usar um CD, músicas que tocam na igreja. Oração. Muitas vezes eu vejo as pessoas na célula, tem um momento de oração. Só que ali ninguém ora por nada. Não tem, vamos orar, vamos nos unir aqui. Não precisa ficar lá orando 3 horas, mas 5 minutos. Porque isso demonstra que eu tenho uma preocupação com o seu problema. Isso demonstra que eu, como líder, estou envolvido com a sua causa. Porque às vezes a pessoa vem na célula somente por causa da oração. Então nós temos que orar pelas pessoas. E aqui por último, queridos, eu quero falar do projeto Natanael. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 1, 42, para você não falar que não tem nada de Bíblia aqui, mas vamos lá abrir. João 1, 43, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Nós temos um projeto lá na igreja, que nós chamamos de Projeto Natanael. O que é o Projeto Natanael? Nós estabelecemos um período de oração durante 1 mês, por 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas do nosso convívio. Então eu vou orar pelo Pedro, pelo Antônio e pelo José. E aí eu começo a orar por ele. Está lá o nome dele na célula. Nós costumamos criar, cada um cria um formato. Tem um coração, o outro tem uma rede. Aí coloca lá um peixinho e escreve lá: João, Antônio e Ricardo. E nós vamos orando o mês todo por ele. Mas por outro lado também, nós vamos falando: olha, eu tenho orado por você, vai ter uma festa na célula, ou na casa, e você não vai falar, de repente você não vai precisar ficar entrando numa linguagem muito do seu dia a dia, que ele não vai entender, mas você está orando. Quando você convidar esta pessoa para a célula, o que vai acontecer? Ela vai na célula. Por quê? Porque você apresentou ela para Jesus, orou por ela. Toda a dureza do coração dela, toda a frieza do coração dela, toda aquela situação espiritual que tinha, foi quebrada através da oração. E ela vai vir. Quando ela vier para a célula, como deve ser essa célula? Essa célula deve ser uma célula diferente, uma festa. Não uma célula tradicional, mas uma célula diferente, com festa, com bolo, com salgadinho. Cada um tem uma condição, mas você vai fazer uma festa. E essa pessoa vai dizer o seguinte: nossa, que legal, que diferente. É uma forma diferente de ouvir sobre Jesus, e é uma forma diferente de falar de Jesus. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a voltar. Volta uma vez, volta 2, talvez até num primeiro momento ela nem vai na igreja ainda, mas ela já está indo na célula, e a célula é o coração da igreja local. Então glória a Deus, se essa pessoa já estiver dentro da célula, glória a Deus. Então, queridos, esses são pontos que eu queria colocar aqui, bem básicos, bem superficiais, bem simples, mas que já dá para você ter um norte daquilo que nós estamos vivendo lá. Só para você ter uma ideia, em 2002, mais ou menos, foi quando nós começamos a implantar o MDA, a igreja em célula lá em Barueri. Nós tínhamos 45, 50 pessoas, mais ou menos era o que nós tínhamos na época. E nós começamos esse trabalho. Hoje nós estamos com 2014, já passou um tempo. Começamos esse trabalho, um trabalho de formiguinha no primeiro momento, colocando isso no coração da igreja, inserindo isso.
E Deus tem feito muitas coisas. Hoje nós temos 587 células acontecendo praticamente em Barueri inteiro, Jandira, Itapevi, todas as cidades. E Deus tem feito muitas coisas. Nós temos uma média lá na igreja, o número dos relatórios dá uma oscilada, 4.000 membros. Então uma igreja que, graças a Deus, tem sido assim uma bênção, que tudo tem acontecido através do quê? Através das células. As células têm movimentado toda essa estrutura. E hoje, todas as pessoas que chegam para nós lá, nós perguntamos o seguinte. Às vezes vem uma pessoa no final do culto me procurar: pastor, ora por mim. Então a primeira coisa que eu pergunto: você está em uma célula? Se ela responder que sim, aí eu vou perguntar: você já é discipulada ou discipulado? Que é o segundo ponto que eu vou conversar com vocês aqui. Então tudo isso nós temos visto que Deus tem feito através das células. Dá muito certo, dá muito certo. Tem muitos desafios? Tem muitos desafios, queridos, claro que tem. A palavra de Deus nos desafia a fazermos discípulos, e uma das ferramentas que Deus nos deu foi a célula. E uma coisa é ter discípulos, outra coisa é fazer discípulos. Fazer é muito diferente de ter, porque fazer dá trabalho, envolve todo esse comprometimento, mas é um chamado que Deus tem colocado nas nossas vidas, nós precisamos ir. E hoje as células, para finalizar esse primeiro módulo, olha a experiência que nós tivemos. Teve um caso de uma célula que nós tínhamos numa rua lá, e uma pessoa ficou endemoniada e ficou muito tempo endemoniada, mas muito tempo, nós orando e tal, e procurando ali discernir o que estava acontecendo. Encontramos um caminho, discernimos, foi liberto, amém. Só que teve um momento que esse demônio falou através daquela pessoa: vocês têm que me dar a minha rua de volta, aquela rua era minha, vocês pegaram aquela rua, vocês têm que devolver aquela rua. E nós entendemos que aquela situação toda não era uma situação com a pessoa, era uma forma de tentar trazer um medo para a igreja, era contra a igreja, um levante contra a igreja. Olha que coisa séria isso. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para revolucionar o evangelho através das células. Sair dos quatro cantos, porque é muito lindo, muito gostoso ficar aqui dentro, queridos. É gostoso, é confortável, aqui é quentinho, aqui não chove, mas a hora que nós decidimos dar um passo para ir na rua, para ir no bairro, para ir no beco, para ir na escola, para ir na faculdade, para trazer as pessoas, nós estamos enfrentando mais fortes mesmo, queridos, uma pressão espiritual. Mas é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos sendo treinados, queridos, para ir fora, ir lá e ganhar as pessoas. Hoje nós temos visto quantos casamentos lá, mas quantos? Pessoas que moravam juntas estão regularizando seus casamentos. Por quê? Por conta da célula. Nós entendemos, vamos lá, vamos casar. A maldição que Deus tinha, destruição, divórcio, a célula foi lá, trabalhou e fez a diferença. Aleluia, glória a Deus, queridos. Nós vamos continuar. Agora eu quero contar um pouquinho da nossa experiência, daquilo que nós vivemos ali em Barueri, no discipulado, MDA. E antes de entrar em alguns pontos aqui, eu quero só dizer, queridos, que o discipulado, o MDA, ele é mais do que uma ferramenta, mais do que uma técnica. O discipulado é uma troca de vida, é uma troca de experiência. Então nós temos vivido ali em Barueri algo fantástico, que vai além daquilo que nós temos como condições, capacidade, é além de nós. Só que tem revolucionado a vida das pessoas. Eu mesmo sou convertido já há muitos anos, e muitos anos, 18 anos praticamente, né, Lu? 18 anos de conversão que nós temos. Mas esse tempo todo Deus veio movendo, veio fazendo tantas coisas na minha vida,
Hoje eu sou pastor da Igreja da Paz em Barueri, sou pastor titular lá. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos levantado. É uma alegria, uma bênção estar liderando a igreja, mas é um desafio. E eu confesso, queridos, que se nós não tivéssemos na estrutura de discipulado do MDA, certamente o desafio seria maior. Porque eu vou dizer uma coisa para você: hoje não está difícil ganhar pessoas, não é difícil você trazer pessoas para dentro da igreja. O segredo está no cuidado, o segredo está no acompanhamento, o segredo está no 1 a 1. E nós nos convertemos ali em 95 nós nos convertemos, e eu comecei a trabalhar com a igreja, a crescer rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Em 2001, 2002, eu já estava no processo de diaconia, era o que a estrutura anterior tinha e muitas igrejas têm. Só que muitas coisas ainda em falha, muitos erros, muitos problemas. Eu lembro como se fosse hoje. Nós já era casado, eu casei muito cedo também, eu casei com 18 anos, nós casamos, graças a Deus nosso casamento tem sido uma bênção, graças a Deus. Isso primeiramente porque Deus foi muito bom, muito generoso, tem sido até hoje. Eu tenho 2 filhos, um tem 21 anos e o outro tem 15 anos, está completando 15 anos exatamente hoje, o Henrique. E Deus tem sido tão bom conosco, porque os nossos filhos são apaixonados pela obra, são apaixonados pelo reino de Deus. O Caio, ele tem sonhado em ser missionário. Na verdade nós estamos com um plano, um propósito, não é um plano que está no papel, já saiu do papel. Nós vamos ter uma igreja no Japão e temos um projeto para implantar uma igreja em cada nação do mundo. E nós estamos levantando jovens, e o Caio está com esse projeto. Ele é uma peça ali, chave, que Deus levantou para fazer essa implantação, junto com o pastor Gumer, que era o pastor presidente da Igreja da Paz, em Barueri, fundador da igreja. No caso não era a Igreja da Paz, nós éramos Plenitude em Cristo. E Deus vem fazendo cada coisa assim, que muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, como pode tudo isso está acontecendo? E eu lembro, como se fosse hoje, nós nos convertemos, tínhamos muitos problemas de relacionamento, mas muitos problemas. E eu lembro, eu costumo brincar que era muito fantástico, porque entrava na igreja, era uma pessoa, saía da igreja, era outro. Era uma dupla personalidade. A calçada da igreja nem era tão bonita como essa aqui, mas era impressionante. Pisava ali, sorriso no rosto, dando risada para todo mundo: oi, 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 tudo bem? Querido, mas por trás tinha muitas coisas para serem ajustadas, muitas coisas para serem consertadas. E eu lembro que o pastor Gumer, ele começou a conversar um pouco conosco sobre esse processo de discipulado, de MDA, e eu fui uma das pessoas que me levantei contra. Por quê? Eu falei: não, isso aí não existe, não funciona. Fui pesquisar, a Gru falou: isso aí tudo não vai dar em nada. Mas ele foi muito perseverante. Ele falou: não, isso vai dar certo, vamos lá, e tal. E foi determinante. E ele resolveu organizar a igreja. Estou contando bem rapidinho para a gente correr com outra, assim, para dar tempo de falar um pouco de tudo aqui. Organizou a igreja e falou: agora nós vamos ter os discipulados. E ele falou: eu vou te discipular. E eu lembro que eu falei para a Lu, Lu, mas eu não tenho nada para falar no discipulado. Minha vida está em ordem, está tudo bem, não está tudo bem? Ela falou: acho que está tudo bem. Estava nada, queridos, estava um monte de problema, uma vida miserável, uma vida pobre, fisicamente, internamente, espiritualmente mal, não tinha nada. E nós chegamos para aquele discipulado, todo estourado ali, e o pastor Gumer começou a ministrar conosco. Eu lembro que o primeiro assunto que ele chamou a atenção para o discipulado
era sobre família, sobre casamento, e ele fez uma pergunta chave, que foi chave para a minha vida. Eu falei: esse processo, esse negócio de discipulado é de Deus, porque ele perguntou algo que me levou a ter uma atitude, que eu poderia ter tido outra, mas ele falou: como está o seu casamento? Como está a sua vida, o seu relacionamento? Eu poderia ter omitido, mas queridos, eu estava numa situação que na verdade estava tão ruim a coisa, que vamos ver se melhora então. Eu falei: está ruim, está péssimo, está muito ruim a luta aqui de prova. E queridos, começou um processo de trabalho interno, de mover, de ajudar, de cumplicidade, de trabalhar junto, e Deus foi levantando as nossas vidas, ao ponto de nós chegarmos, antes até de assumir a igreja, de nós sermos os líderes referenciais na área de família da igreja. Então eu estou resumindo bem mesmo, porque tem muita história entre esse tempo e um tempo e outro, mas nós nos tornamos lá, pela graça de Deus, referencial na área familiar. Depois pastor Gumer começou a me ajudar também na área financeira, me dar dica, me instruir. Nos tornamos referenciais também na área financeira. Escrevemos um livro lá para ajudar a igreja, porque o pessoal começou: como é que é, como é que não é, como é que faz e tal, vamos fazer um livrinho, fica mais prático, atende todo mundo. E aí Deus foi levantando as nossas vidas. Só que por outro lado, queridos, eu também já trabalhava, obviamente, sempre trabalhei, e eu fui crescendo profissionalmente onde eu estava, crescendo muito, também crendo na capacitação que vem do alto, na capacitação que vem de Deus. O Senhor foi fazendo tantas coisas nas nossas vidas, na área profissional, e eu sei que não é por mim, foi além de mim, mas Deus começou a levantar minha vida lá também, e as coisas aconteceram meio que em conjunto, vida ministerial e vida espiritual, e eu fui crescer de gerente, me tornei gerente, depois eu me tornei diretor financeiro dessa empresa, uma grande empresa, uma das maiores empresas da área têxtil, da América Latina, e eu me tornei diretor financeiro dessa empresa. Só que começou uma competição dentro de mim, porque eu comecei a criar uma paixão pelas vidas, um ânimo pelo reino, eu comecei a ficar apaixonado por tudo isso, eu comecei a mergulhar dos dois lados, até que chegou no ano de 2009, o pastor Gumer conversou comigo e falou: olha, eu sinto que está na hora de você dar um passo maior. Mas que passo maior? Não, de você realmente ser levantado como pastor e tal, de você estar com a gente aqui tempo integral. Deus tem levantado a sua vida, nessa época eu já era pastor de rede, líder de rede, e a rede estava crescendo. Nós temos lá na igreja algumas redes. Eu era responsável pela rede amarela, tinha 120 células, 130 células, que já eu liderava essas células, nós dois. E Deus foi fazendo, eu falei: pastor, amém e tal, mas isso não arde no meu coração, até porque eu tenho uma boa renda, um bom salário, como é que vai ser eu sair de uma posição dessa para ser pastor? Isso é meio incompatível, não tem nada a ver. E ele falou: não, mas Deus tem confirmado no meu coração, já conversei com o pastor Eibe, a liderança, nós temos orado, começa a orar. E nós começamos a orar, Deus inclinou o nosso coração para isso, e nós começamos esse processo de sair da empresa para ser pastor. Aí a primeira experiência que eu tive foi conversar com o proprietário da empresa. Ele falou: você está louco? O seu cargo é um cargo que o mundo inteiro está querendo, você não conquistou isso do dia para a noite. Ele falou tanta besteira para mim, ele falou: você é doente e tal, porque os caras empresários só vê dinheiro. Não, de forma alguma você não vai ser, porque ele tinha também e até tem, eu tenho contato com ele de vez em quando, e eu tenho expectativa que ele vai se converter em nome de Jesus, mas ele sentia meio pai,
meu pai. Por quê? Eu comecei lá com 15 anos, 15 para 16 anos, eu saí de lá com 22 anos de empresa. Então quando eu cheguei, que eu pedi para sair, para ir para uma igreja, ele falou, você está biruta, você é maluco, não, isso não vai acontecer, é dinheiro, seu problema, se for a gente resolve. Eu falei, não é não sei o que, não é. Aí ele falou, não, você não vai sair agora. Aí eu voltei para o pastor e falei, como ele não me liberou, não foi, Lu? Não me liberou, o que eu faço? Vamos orar mais um pouco. Aí 2009, 2010, eu pedi a conta de novo. E nessa época, porque aí eu falei, aí o pastor Gomes falou, agora você precisa sair, porque nós tínhamos lá na Igreja da Paz, agora está mudando um pouquinho, o pastor precisava, para ser pastor da Igreja da Paz, mudou um pouco, precisava ser tempo integral. Ele falou, agora você vai ter que sair, o Gomes falou, porque você vai ser ordenado pastor. Eu fui ordenado pastor em 2010, fevereiro de 2010, ok, Lu? Ajuda aí nas datas. Então, fevereiro de 2010, fui ordenado pastor. Aí o Gomes falou, você precisa conversar com ele. Aí eu fui conversar de novo. Aí ele falou assim, olha, eu sinto que eu preciso conversar com o presidente da sua igreja. Eu quero conversar com ele, quero ter uma reunião, vamos acertar, 50-50, 50 para lá, 50 para cá, você trabalha meio tempo aqui, meio período lá, e tentou de tudo que vocês possam imaginar. Marcou uma reunião com o pastor Gumer sentou com ele, conversou e tal, e acertou, e eu estava nessa reunião, eu fiquei me sentindo o Neymar, sentado na mesa lá, o Gumer de um lado, o Ricardo do outro, e eu aqui sendo negociado. Eu falei, ó, que chique, onde já se viu o menino da periferia, que não valia o catarro que saía no nariz, hoje está sendo negociado aqui. Eu falei, só Deus para fazer isso. Queridos, vocês não têm noção, se eu for contar a minha história aqui, vocês vão ver que loucura que foi. E aí o Gumer falou, olha, nós vamos orar e tal, e voltou para o pastor Eibe. O pastor Eibe falou, não, então fica mais um pouco, para ganhar esse homem para Jesus. Aí eu fiquei mais um pouco, fui ordenado pastor, ele foi lá, nós convidamos, eu falei, então já que eu vou ficar aqui, você vai lá na minha ordenação, nem que seja na base de eu te pegar no braço. Ele foi, conheceu a igreja e tal. E aí, queridos, eu voltando, na outro dia, na semana que eu voltei, ele já me deu um aumento de salário. Mas assim, vocês não têm ideia do aumento de salário, queridos, não era coisa pequena não, tá aqui, pá. Eu falei, glória a Deus. Aí vocês acreditam que comecei a ficar animado de não sair? Porque eu falei, meu Deus, o negócio está bom aqui. Eu comecei a me animar. Eu falei, Gumer, ganhei um aumento de salário. Passou mais um período, a história estou encurtando bem, ele me deu uma moto. E não é motinha, queridos, de 5 mil reais, uma moto de 30 mil reais. Vendi esses dias, porque o Caio voltou dos Estados Unidos, caiu com a moto. Eu falei, eu vou vender essa moto, porque ele tem 20, tinha 19 ou 20 anos na época que ele caiu com a moto, 20 anos quando ele voltou dos Estados Unidos, né? Foi esses dias, caiu com a moto. Eu falei, eu vou vender, porque pelo amor de Deus, a moto é muito, eu gosto muito de moto, mas eu vendi. Então ele tentou de tudo, até, queridos, que em 2011, eu cheguei com uma conversa séria com ele. Eu falei, não dá mais, eu preciso sair, porque eu não aguentava mais, ou eu saía, ou eu ficava na igreja, ou eu morria, porque eu estava não tinha mais condições físicas. A Luciana sabe, eu trabalhava direto, saía cedo, não era porque era diretor, fazia o que, não, chegava cedo, depois ia direto para a igreja, muitas vezes eu saía 5 da manhã, passava na igreja, resolvia as coisas, ia para o trabalho, voltava discipulado, eu já não aguentava mais. E aí, se você conhece um pouquinho do corporativo, um diretor é muito exigido. Eu comecei a ficar doente, começou a me dar saiu umas pintas no meu braço, no corpo, em tudo aqui, dor de cabeça direto. Eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão, eu vou sair. Conversei com ele, dezembro de 2011, ele falou, eu vou sair de férias agora, em janeiro nós conversamos. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos acertar já isso. Aí ele falou, tá bom, você está insistindo muito, não sei o que, então vamos fazer assim, ó, se você organizar a empresa, porque eu tinha mais de 70 pessoas embaixo de mim, 6 ou 7 gerentes lá, mais supervisores também debaixo da minha autonomia.
Se você organizar tudo, você pode sair amanhã. Ele foi até irônico naquela ocasião. Eu falei, ok, só que eu já tinha acertado tudo, queridos, estava tudo em ordem, era só sair. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu não falei nada para ele, tal, ok. Falei, então eu posso ficar até junho eu fico para resolver, mas se eu resolver antes, eu posso sair? Ele falou, pode. Aí eu fiquei até 30 de abril eu fiquei lá, saí, e 1 de maio de 2012, né, Lu? Eu estava já como pastor tempo integral na Igreja da Paz. Só que as coisas foram tudo muito loucas, porque isso em maio. Em agosto, nós implantamos uma igreja numa cidade vizinha. O pastor Gomes me chamou e falou, você vai liderar essa igreja. Eu falei, glória a Deus. Fui lá, comecei a liderar. Só que em novembro o pastor Gomes veio conversar comigo, falou, eu estou indo para o Japão, você vai assumir toda a igreja, você precisa levantar um líder para colocar nessa igreja no seu lugar, e você vem para a sede e vai liderar toda a igreja, todas as igrejas. Eu falei, amém, tá bom, vamos lá, vou fazer. Aí ele foi viajar, voltou em fevereiro, ele falou, já estou indo, vou transicionar a igreja para você em fevereiro, já marca a data o culto de envio, o culto de transferência, tá bom. Queridos, tudo muito rápido. Por que eu estou contando tudo isso, queridos? Porque na verdade isso tudo só aconteceu porque um homem chamado pastor Gumer e pastora Márcia, eles tiveram olhos para duas pessoas que não tinham valor nenhum, queridos. Eu cheguei na igreja quebrado, estourado, fisicamente, emocionalmente, abalado, casamento destruído, estava vindo de adultério, eu tinha pisado na bola, o casamento tudo financeiro, tudo que vocês podem imaginar, tudo, queridos, uma vida destruída. E o pastor Gumer não olhou para a minha vida, nem para a vida da Luciana, requerendo nada, mas ele investiu. Teve uma época, eu mandei uma carta para o pastor Gumer, eu falei, não, eu vou sair da igreja, eu não quero mais. Por quê? Eu fui visitar uma outra igreja, e lá tinha um pastor que dava umas profetadas, e uma bênção, as profetadas. Ele profetizou na nossa vida, falou, eu vejo você como um homem de Deus, um pastor de multidão, de uma igreja grande. Só que a nossa igreja tinha 50, cada dia que passava diminuía, 45, 40, estava assim. Eu falei, eu preciso sair dessa igreja, porque se ele falou que eu vou ser pastor de uma igreja grande, você lembra disso, Lu? Eu tenho que sair, vamos procurar outra igreja, porque não vai ser aqui. Aí eu mandei uma carta para o Gumer, porque eu não tinha coragem de falar para ele. Aí o coitado do Gumer me liga, eu não atendo, me liga, eu não atendo, me liga, eu não atendo. Daqui a pouco ele faz... bate lá na minha porta, Cleito, eu estou aqui porque eu te amo, você é precioso, não sai, Deus vai fazer, plá, pá, 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 pá. Foi assim, não foi? Falei, tá bom, Gumer. Ele falou, estou indo para Santarém, Deus me deu uma visão, assim, papapá, nós vamos lá aprender, e a história toda. Aí voltou, ele falou, não toma nenhuma decisão enquanto eu estiver lá, espere eu voltar. E ainda eu falei, tá bom, então eu vou esperar você. Naquela ocasião eu voltei um pouquinho na história, mas exigindo. Quem sou eu? Quem era eu para exigir alguma? Aí o pastor, com todo o coração, voltou, me chamou, me reuniu, falou, vamos lá. Então, queridos, eu sei de onde eu saí, mas eu sei que e aonde eu estou, isso é fruto primeiramente da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Mas se não fosse o discipulado, eu não estaria aqui, queridos, eu não estaria. O pastor Gumer me colocava para pregar, eu até tremia. Eu não vou falar que eu melhorei, ou que eu sou melhor, ou que eu sou bom hoje, porque eu não sou, estou ruim ainda, preciso melhorar muito. Mas eu tremia, gaguejava, falava tudo errado, terminava a pregação, o pastor Gumer tinha que pegar 3, 4 irmãos, explicar, porque eu pegava um versículo, explicava tudo errado, e ele tinha que ficar corrigindo a igreja lá. Mas ele teve paciência, querido, paciência, paciência. Como esse homem teve paciência. E hoje nós temos um relacionamento muito gostoso. Eu estive na sexta-feira na casa dele, nós passamos um dia lá, ele preparando tudo e tal. Relacionamento. O discipulado não é uma estrutura, o discipulado é relacionamento. É isso que tem feito a diferença, querido. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, na sua igreja. Eu quero caminhar aqui. Pode colocar o próximo ponto. Primeiramente,
O discipulado é bíblico, nós sabemos disso. A palavra de Deus fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. É aquilo que eu disse, uma coisa é você ter discípulos, outra coisa é você fazer discípulos. Porque ter discípulos não é difícil. Ter discípulos, eu posso dizer assim, eu tenho muitos discípulos, tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 50, mas quando você sentou com esse discípulo para conversar, para comer, para beber, para trocar uma ideia, para ouvir, olhar no olho dele, quando? Então esse é um fator, queridos. Agora você fazer, dá um pouco de trabalho, porque aqui fala que nós temos que levar esse discípulo a crescer, temos que levar esse discípulo a caminhar, a sair de um prisma que ele existe. O próximo, por favor. Eu gosto desse desenho, porque isso fala muito conosco, queridos. É muito lindo, não é uma crítica, mas é muito gostoso, é muito fantástico você olhar para uma igreja muito grande, igreja com muitas pessoas, enfim, isso é legal. Mas deixa eu perguntar algo para vocês aqui. O próximo. Se passar um vizinho lá, pegar um tijolo daquele bloco de 5.000 na frente da sua casa, sejam sinceros, vocês vão perceber sim ou não? Um bloco, se a pessoa tirar um, glória a Deus pela sua vida, hein? Glória a Deus, porque olha, eu vou ser sincero, eu não tenho condição, mas a maioria aqui confessa que é difícil, não é, de controlar? Aí, mas glória a Deus, você vai muito longe no MDA, porque é isso que precisa. Aí tira um hoje, tira um amanhã, tira 2, tira 3, ninguém vai perceber. Igrejas, as pessoas não podem entrar e sair sem ser percebidas, queridos. As pessoas não podem levantar as suas mãos, virem aqui para o apelo, e na segunda-feira, quando elas forem para a casa delas, o que eu fiz? Eu aceitei Jesus, e agora o que eu faço? Aí nós vamos dizer o seguinte, no final do ano, levanta o relatório, quantas pessoas se converteram nessa igreja? 1.500 pessoas. Quantas pessoas foram consolidadas, em cuidado, estão na célula, estão gerando frutos, estão crescendo com potencial, porque todas as pessoas, queridos, têm um potencial dentro delas para pastorear, para serem de fato homens e mulheres usados por Deus. Ah não, tem 1.200, mas quantos? Não, aí só se converteu 1.200. É isso que nós temos que mudar, queridos. A porta da entrada, a porta dos fundos tem que ser fechada, tem que ser travada, nós precisamos costurar as redes. E eu vejo muitas vezes isso acontecendo, pessoas se achegando, se convertendo, mas não sendo consolidadas. O desafio do MDA é esse, ganhar multidão e cuidar muito bem de cada uma delas, ganhar muitas pessoas e cuidar muito bem, queridos. Isso tem sido uma realidade para nós, isso tem sido uma realidade de Santarém, 70.000 pessoas, não vou dizer que, não tem problema, queridos, lógico que tem, nós temos desafios, mas eu vou ser sincero, os resultados são muito, mas muito, infinitamente melhores do que os desafios, os problemas. E nós estamos discipulando com frequência, cuidando uma a uma das pessoas. E o discipulado, ele é isso aí, queridos, ele torna essa consolidação, ele cria uma massa, ele cria algo mais forte. E eu lembro, como a Lu vai lembrar disso, nós fomos numa igreja, hoje esse pastor é até amigo nosso, e nós fizemos até uma viagem junto com ele um dia, e eu contei para ele a história. A Lu falou, nossa, mas você não deveria ter falado para ele essa história, ele vai ficar chateado, mas eu estava ali no clima de viagem e acabei falando. Um dia, eu estava, logo no comecinho que eu me converti, eu estava indo em algumas igrejas, e eu fui na igreja desse pastor, era muito novinho, estava procurando igreja, eu entrei e saí, ninguém percebeu, ninguém, entramos e saímos, inclusive, eu conto isso, eu falei para ele já, não é só um exemplo, ele sabe, ele já aprendeu, já está corrigindo isso, ele estava na porta, o pastor na porta,
nem notou quem eu era. Olha como são as coisas, o tempo passou, a diferença, eu fui lá na igreja, nós nem éramos MDA ainda, mas lá na igreja, o pastor Gumer, eu fui, acho que um sábado, nós somos um sábado, um culto de jovens, nós somos no domingo primeiro, depois o culto de jovens. O pastor Gumer terminou de pregar. Óbvio que uma igreja desse tamanho não dá mais para o pastor fazer isso, mas, queridos, nós precisamos ter discípulos que façam isso. O pastor desceu, o pastor Gumer desceu, querido, você está aqui hoje pela primeira vez, tal, nossa, eu falei, eu nunca vi isso, o pastor que pregou veio falar comigo. Mais ainda, queridos, ele convidou a gente para ir na casa dele na mesma semana. Ele falou, eu gostaria que você fosse na minha casa, tomar um café comigo. Eu falei, meu Deus, que loucura. Até brinquei com a Lu, ele acha que eu sou rico, pelo menos roupa eu tinha naquela época, eu não estava ainda naquele nível de diretoria, mas eu tinha uma pecinha ou outra, financiada em 36 vezes, mas tinha. E falei, Lu, ele está achando que nós temos dinheiro, e na época eu estava mais quebrado do que, meu Deus do céu, macarrão na casa da sogra. Então, e ele achava alguma coisa, aí foi lá com todo amor, mas ele não queria nada, queria cuidar, e ficava me ligando todo dia. Tinha uma hora que às vezes eu falava para as meninas, fala que eu não estou. O pessoal falava, aquele tal de Gumer está te ligando, Gamer, eu falava tudo errado o nome dele. Fala que eu não estou, porque eu não aguentava, ele ficava todo dia no meu pé. Eu falei, pelo amor de Deus, essa igreja precisa crescer, porque ele fica, mas queridos, isso é o processo, só que isso gerou um DNA, que a igreja vive isso hoje. As pessoas se convertem e são cuidadas uma a uma. Na hora que nasce lá, nós levamos para a sala do acolhimento, pegamos o nome, ligamos, temos um processo de cuidar de pessoa por pessoa. Pode pôr o próximo, por favor, já pode pôr todos aí, até o último aí, isso aqui, queridos, é interessante, porque quando o pastor Gumer me chamou para conversar, ele falou sobre casamento, mas se tem um assunto que o pastor Gumer pregou, praticamente 80%, 70% do ministério dele foi sobre casamento. Quando ele veio conversar comigo, porque ele também foi conversar com outros pastores, e ele ficou surpreendido, porque ele falou, o assunto que eu mais falei é o assunto que as pessoas estão com problema, casamento. Então vamos tirar o pastor e não ter mais as pregações? Claro que não. A diferença é que você pega o que é pregado aqui e aplica no discipulado, porque as pessoas falam, o que eu falo no discipulado? No discipulado é o que prega aqui. Falou sobre família, relacionamento, marido e mulher, está perfeito? Então ok, não é assunto. Falou sobre os filhos, falou, isso é compartilhar uns com os outros, dividir o fardo. E aí ele foi percebendo que realmente o púlpito só poderia formar líderes através do discipulado, em grupos, 10%, isso é uma estatística, de fato, isso aí não foi eu que coloquei, isso aí foi uma pesquisa, que foi feito, um homem que estuda células, fez uma pesquisa e encontrou esse diagnóstico no mundo todo, 90% dos líderes foram formados no discipulado 1 a 1, do cuidado 1 a 1, de gerar pessoa por pessoa. Então, queridos, nós precisamos, próximo, perceber, se faltar uma pessoa, essa pessoa precisa ser notada, porque é o seguinte, se eu discipulo aqui o pastor Ramar, domingo o pastor Ramar não veio na igreja, no outro domingo também não, o que eu tenho que fazer como discipulador? Fala, você viu o Ramar por aí? Não vi, não está nem aí, não. A minha postura é essa. A diferença da igreja em células é essa, porque eu como discipulador vou atrás do Ramar, querido, você não veio, está tudo bem, você está acontecendo alguma coisa, você está com um problema, queridos. Quantas vezes no começo eu e a Lu fizemos isso, ligava para o irmão, pastor, não fui na igreja porque eu estava com problema, não tinha condução, não tinha o vale transporte, não tinha condição de ir. Agora, queridos, se nós não percebemos, porque o pastor muitas vezes não tem condições de perceber, a pessoa não vem na igreja um domingo, não vem 2, não vem 3, sabe o que vai acontecer? Ela daqui a pouco não vem mais,
vai na célula, não vem, não vai na célula uma semana, duas. Quem que vai perceber isso, queridos? O discipulador, alguém que está ali. Esse é realmente o cerne do MDA, o cuidado. Então é muito simples. As pessoas falam, pastor, mas é muito difícil fazer o discípulo. Não é. A pessoa não vem no culto, conversa com ela, entende o processo e assim por diante. Próximo, comunhão. A comunhão, ela é necessária, queridos, no ambiente da célula e no ambiente do discipulado. O que é comunhão? É sentar com o seu discípulo para comer, tomar um sorvete, comer uma pipoca. Isso faz parte do dia a dia, é relacionamento. Como é que eu vou ter o coração do meu discípulo se ele não me conhece? E como é que eu vou ter o coração do meu discípulo se eu não ando junto com ele? Olha que coisa que aconteceu, isso foi uma experiência. O pastor Odilon contou para nós, o pastor Odilon contou para nós que um dia estava ele, a pastora Dinorá, o pastor Eibe e a pastora Andréia, e eles saíram para uma comunhão, e o pastor Eibe tinha acabado de comprar um carro, e a pastora Andréia fez uma comida muito gostosa, colocou no porta-mala do carro novo do pastor Eibe. Começaram aí umas curvas daqui, curva para lá, a comida virou dentro do porta-mala. Até então eles não sabiam que estava virado. O pastor aí falou, nossa amor, a sua comida está tão cheirosa, olha que, essa comida vai ser, todo mundo vai comer, vai ser tão, amor, eu fiz com todo carinho e tal, e tal, e tal. Aí saíram do carro, abriram o porta-mala. Na hora que abriram o porta-mala, o que aconteceu? Tudo jogaram no carro do pastor Eibe. E aí? E agora? Como você lidaria com uma situação dessa? Seu carro novo, zero, banco de couro, tudo bonitão lá atrás. Aí o pastor Eibe falou, amor. Aí a pastora Andréia falou, amor, eu derrubei no seu carro novo, e agora? Aí o pastor Eibe, amor, e agora as pessoas não vão comer o seu prato delicioso? Amor, e seu carro novo? Amor, e seu... E ficou ali. Aí o pastor Odilon contou, que ele falou, agora que eu vou ver quem é o discipulador, ficou só de olho. Mas queridos, relacionamento vai mostrar quem nós somos. Se o pastor Ibe tivesse dado uma ali na Andréia, o pastor Andréia vice-versa, o pastor Odilon tinha percebido. Mas ele falou, olha aí, olha o nível do discipulado que eu tenho, olha aí o meu discipulador, como ele é, como ele lida, como ele faz. Só através do relacionamento, queridos, não tem jeito. Caminhando, próximo, esse aí é o coração que nós falamos. Então, o reino de Deus, igreja do Senhor Jesus, igreja local, célula e MDA. O MDA é o coração da célula. Uma célula que tem todas as pessoas discipuladas, ela cresce mais, multiplica mais, porque as pessoas vão ali ter o cuidado, ter o acompanhamento. Então o MDA é fundamental, queridos, é fundamental. Hoje, lá na igreja, eu tenho um supervisor de área, que é o Alex e a Rê, uma bênção esse casal, mas uma bênção, tantos outros, mas esse, uma bênção. Mas eles deram tanto problema, tanto trabalho, tanta dificuldade, que se não fosse o discipulado, ter tanta paciência com ele ali, eles tinham desistido, cada hora era um problema, cada hora uma situação, vamos lá, continua, não desiste, vai em frente, mais uma vez, mas hoje eu quero, continua. Então queridos, esse é o processo que nós temos que aplicar. Próximo. Nós entendemos que as pessoas são crianças, a Bíblia fala disso, há momentos que nós vamos tratar como crianças, até que a pessoa cresça, mas como nós vamos alimentar as crianças? Pode pôr o próximo, com mangueira, dá para dar mamadeira para as crianças, queridos, com mangueira, coloca todas as crianças aqui, tem como? Alguém já fez isso? Algum pai já fez isso aqui? Não tem como. Se nós pegarmos essa garrafa aqui, colocarmos as garrafas juntas aqui, 10 garrafas, eu vou sentar aqui para encher, eu vou ter sucesso? Não vou.
Até vai cair umas gotinhas dentro da garrafa, mas eu não vou ter sucesso. Agora, se eu pegar uma a uma, eu vou colocar, aí eu vou ter sucesso, queridos. Uma a uma, pessoa por pessoa. Sabe por quê? Cada pessoa tem uma necessidade. Quando nós nos propomos a implantar igreja, a entrar no MDA, não dá para querer tratar todo mundo igual. Um líder, um pastor não pode mais querer tratar todo mundo igual. Nós temos que entender cada necessidade e discipular e acompanhar. Essa é a proposta do Evangelho, ir de fazer discípulos. É diferente de ter discípulos, queridos. Caminhando aí, o discipulado é paternidade espiritual. É mais do que uma cobertura. Próximo. É mais do que uma cobertura. Cobertura, até as pessoas, eu quero uma cobertura. Cobertura, a gente vai ali, compra um monte de telha, cobre, é muito bonito, mas cobertura tem em todo lugar. Discipulado é cuidado. Discipulado é proteção. Nós costumamos brincar exatamente como esse guarda-chuva. Se você tiver com um guarda-chuva furado desse jeito, você vai se proteger da chuva? Sim ou não, queridos? Não. O discipulado, ele promove isso. O discipulado, ele te protege. Próximo. O discipulado é proteção, é estar debaixo, é transformar uma igreja, é quebrar paradigmas. Uma igreja que a vida toda, queridas, foi... como que era a estrutura de igreja? Irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá. Mas vamos ser sinceros, quem já teve a experiência de ser cuidado por irmão aqui? Cuidado, o irmão biológico, alguém já teve aqui? É gostoso ou não? É horrível, queridos. Irmão não está nem aí com outro irmão. Quando acontece um problema, a primeira coisa foi ele. Eu lembro os dois meninos, hoje eles estão maiores, de vez em quando eles aprontam ainda. Mas era interessante, um dia nós estávamos no quarto, daqui a pouco só viu o barulho, pá! Cheguei na sala, foi ele, os dois assim, foi ele. Irmão é assim, irmão está nem aí, quer ver o circo pegando fogo para o irmão. Se você chega em casa para comer o bife, tem 2 bifes, um para o irmão, outro para o outro. O irmão faz o quê? Eu vou deixar os 2 para o meu irmão que vai chegar. É assim, queridos. O irmão que chega primeiro come os 2 bifes. Mãe, cadê o bife? Está na panela. Não, eu achei que era os 2, era meu. Então nós temos que quebrar um paradigma, transformar a igreja de pais e filhos. Pais e filhos, queridos. Nós assumimos uma postura de paternidade espiritual, de cuidar. O Du, meu discípulo, veio aqui sexta-feira. E o Du, ele tem 20 quantos anos, Lu? 32? Mas ele tem atitude de 22 de vez em quando. 32, meu Deus do céu, o tempo passou, estou ficando velho. O Du não é meu filho biológico, mas eu trato como se fosse. É uma bênção aquele menino. Esses dias ele falou: pastor, estou com um problema no meu carro. Falei: tá, o que aconteceu? Está fazendo um barulho na roda. Sem no carro, eu falei: Du, tem que trocar a lona. E vai ter que trocar o disco, porque você não trocou. Pastor, não brinca, vamos lá ver. Dito e feito. Aí ele falou: pastor, eu levei o carro na concessionária, só que ele só abre segunda-feira. Falei: Du, para que você vai levar o carro na concessionária? Não, para trocar a pastilha. Falei: vamos no mecânico aqui da esquina. Aí levei, pastor, não sabia que os mecânicos... Você vê, olha as coisas. Aí depois, eu estava com outro discípulo meu, eu fui levar ele na mecânica, eu fui com ele comprar peça, fui ensinando, queridos. Aí eu estava com outro discípulo, eu falei: Du, fala pro mecânico, dá uma regulada no freio de trás, porque o freio está muito, né? Aí ele falou: tá bom, pastor. Então é isso, cuidado. Cuidado, é você estar ali cuidando, vendo as necessidades. De vez em quando eu tenho que dar uns apertões nele, porque menino, igual o Caio. Eu chego no, às vezes eu vejo o Du, eu vejo o Caio, só que o Du já é casado. Você imagina, às vezes ele está com a Rúbia lá e tal, eu falo: meu Deus do céu. Então, queridos, isso é paternidade. E ele me mandou agora uma mensagem, falando assim: ele me chamou de pai, falou: obrigado, paizão, pelo investimento e tal, foi uma bênção. Lá em Paulínia, ele ia para, sei lá para onde ele ia, Piracicaba, e hoje ele está em Belo Horizonte. Obrigado pelo investimento. Que nem quando ele falou, porque
ele falou: pastor, eu posso ir? Eu falei: claro que você pode, vai lá, a gente investe, deixa aí para aprender. Isso é paternidade. Então, queridos, próximo, quem cuida do berçário? Como cuidar bem de pessoas que chegam em uma igreja que cresce a cada dia? Há pastores para dar mamadeira para todos os bebês? Próximo, não há, queridos. Nós precisamos levantar aqui líderes, pessoas que vão ajudar os pastores a pastorear, a ganhar essa cidade. Se vocês aprenderem, porque muitas vezes nós começamos com MDA e já vem de uma estrutura e tal, e aí começa meio que vira um robô, né? Discipulado, célula, quarta-feira, domingo do culto, do louvor. Não, quando você entra num nível desse, queridos, a coisa muda. Próximo, poder de cura, porque uma coisa, queridos, que é muito importante no processo do discipulado, é nós entendermos que o discipulado, às vezes a pessoa, mas o que é o discipulado? O discipulado é relacionamento. Mais do que isso, é nós confessarmos tentações. Porque quem somos nós? Queridos, eu vou ser sincero para vocês. Olha, eu não sei se está correto ou se não está, mas eu preciso do discipulado. É óbvio que eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo, mas eu preciso do discipulado. Porque muitas vezes nós vemos pastores, nós vemos homens de Deus, igrejas, pessoas tendo problemas, e nós falamos assim: aquele irmão errou e tal. Mas será que ele tinha alguém para ouvir? Será que ele tinha alguém para escutar, para sentar, para confessar, para abrir? Queridos, isso é muito sério. E aqui a palavra de Deus fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, a questão do pecado já está resolvida. Toda a nossa dívida foi paga na cruz. A questão não é essa, a questão é a tentação. Você confessar a tentação, abrir seu coração. Às vezes eu ligo para o pastor Gu e falo: eu tenho a estrutura de pensamento que veio na minha vida nesse dia, até é coisa do diabo. Como pode um pastor ter uma estrutura de pensamento dessa forma? Como pode, queridos? Parece coisa pequena, mas isso entra na nossa mente, o diabo investe em nós. Teve um momento que uma situação que estava ali no Facebook e tal, e veio uma imagem de uma mulher nua. Aquilo ali, tirei de fato, quer dizer, eu tirei mesmo rápido, mas eu fui no discipulado, eu falei: pastor, eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça, eu preciso de oração. Queridos, coisas pequenas, mas isso faz a diferença, porque isso vai aumentando dentro de nós, Como é que eu subo para pregar com esse pensamento, com essa estrutura? E é isso que aí não acontece, a igreja não cresce, queridos. Mas se reunir o grupo aqui para compartilhar, vamos falar em grupo, se eu reunir todo mundo aqui e falar: domingo eu estava lá e tal, ninguém vai entender nada. É um a um, discipulado. E eu quero contar uma historinha só para você entender. 3 homens começaram a ouvir essa história de discipulado na igreja deles, e eles falaram assim: você viu essa história de discipulado? Vi e tal, não sei o que, vai acontecer. Legal. Eles falaram: vamos orar por isso aí, para Deus dar direção para os pastores e tal. E tal. Ao invés de nós orarmos vamos para uma vigília no monte. Legal. Então sexta-feira os 3 subiram para o monte, foram para o monte orar. Oraram, falaram com Deus e tal. Aí um dos homens falaram assim: eu sinto que nós temos que começar a colocar em prática o MDA aqui, compartilhar uns com os outros. Mas você não ouviu falando lá que é individual? Ele falou: eu vi, mas vamos fazer aqui nós 3, vamos ver se funciona. Aí nós já chegamos para o pastor e falamos para ele. Aí, então vamos, então começa aí confessando o seu pecado. Não, começa você. Não, eu não, começa você. Ficou aquela lá, tá bom, eu começo. Aí o primeiro foi lá e falou: olha, eu roubei um carro.
O quê? Esse carro que eu ando para cima e para baixo é roubado. Meu Deus do céu, como você pode fazer isso tantos anos lá e tal, não sei o que, eu roubei o carro. Aí ele já, mas eu já confessei, esse é o meu pecado. Aí falou para o próximo, confessa agora o seu pecado. Não, meu é pior que o seu, não tem condição. Onde já se viu? E aí foi o segundo lá, ele falou, olha, eu roubei o banco, e o pior agora, eu estou traindo a minha mulher. Meu Deus do céu, que pecado pior, esse é pior que o meu mesmo. Aí o terceiro estava ali, aí os dois, conta agora o seu. Você está maluco, vocês, o pecado de vocês, o meu é pior do que eu não vou contar, não. Eu não conto o meu, não, conta, agora você vai ter que contar, conta, você vai ter, não conto, não, vai ter que contar. Vocês querem ouvir? Então eu vou contar. O meu pecado é que eu não consigo guardar segredo. Conclusão, aqueles dois homens estavam arrumados, porque eles abriram ali, e não era para abrir. Ou seja, queridos, conclusão, discipulado não é em trio, é em dupla. Não é para compartilhar em um monte de gente, é em dupla, porque senão não funciona. Caminhando aí, ali nós temos, esse é o princípio, aquilo que eu vivo aqui, eu compartilho com o meu discípulo, ele compartilha e nós criamos uma geração de discípulos. Aquele discípulo gordinho ali não sou eu não, viu? Aquele lá deve ser aquele lá é o pastor Paulo, o pastor Reibe, depois o pastor Gumer, aí o pastor Sabá, o pastor Cleito, o pastor Du, o pastor Alberto, Diego, e assim por diante. Aquele gordinho ali não sou eu não, mas esse é o princípio, queridos. Quando nós vivemos aqui, a igreja inteira começa a viver uma realidade, isso começa a ser uma verdade. Coloca o próximo. Está vendo esse homem aí? Você já viu essa foto? Esse homem, você colocaria ele para liderar a sua célula, ou você aceitaria ele como discipulador seu? Quem aceitaria ele como discipulador, levanta as mãos. Ninguém, gente, que isso, que discriminação. Põe a próxima foto. É o mesmo homem da foto anterior. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se converteu, foi para uma célula, foi discipulado, hoje ele está sendo supervisor de célula, se tornando supervisor de célula. Sabe o que os irmãos fizeram? Na célula, se reuniram e pagaram lá para ele colocar dente. Queridos, isso é fantástico. Esses dentes que ele não tem, ele sofreu coronhada da polícia, era um bandido. Pagou a pena dele, saiu da cadeia, ninguém mais dava valor para ele. Mas encontrou um discipulador que acreditou nele, que apostou nele, e hoje esse homem tem uma história fantástica, tem alcançado tantas pessoas lá no bairro, tantas pessoas na nossa região. Eles alcançaram agora um homem que é um dos líderes do PCC, e esse homem tem ido na igreja, mas está no desafio de continuar, de desistir, de continuar, porque ele é líder, ele não é qualquer coisa lá, ele é o que assina. Para vocês terem uma ideia, esses dias, ele procurou um pastor nosso, falou: pastor, eu preciso assinar para matar uma pessoa, e eu preciso de oração. Só que não é oração para matar, oração para não, porque ele tem um conflito. Ele vai na nossa igreja lá, ele chora. E eles fizeram o que? Reuniram aí, esse homem falou o seguinte: eu vou casar, o líder do PCC, eu vou casar e gostaria que o pastor fizesse o meu casamento. Eu falei: não, você está falando sério? Não, eu não falei assim, eu falei: amém, glória a Deus e tal. Deixa eu ver minha agenda, aqui no dia não tinha nada. Eu falei: ai Senhor, eu falei: vai lá, Du. Então tentei, o Emerson, aí a Lu, eu não vou não, nesse casamento. Queridos, eu fiz o casamento, sem brincadeira não, tem até foto. Aqui os padrinhos, tudo bandido, aqui os outros padrinhos, tudo bandido, e aqui um monte de gente da célula, e nós fizemos o casamento, né, Lu? Graças a Deus deu tudo certo. Mas esse homem aqui tem alcançado muitas pessoas.
Foi, com certeza, querido, vocês não têm ideia. Eu coloquei meu carro 20 metros distante do salão, mas uma festa linda. Mas eles têm alcançado pessoas, investido, ido atrás, o discipulado 1 a 1, queridos. E para concluir, aqui o discipulado, eu quero contar uma história de um discípulo nosso, que nós caminhamos muitos anos com ele. Agora por conta das mudanças nós acabamos transicionando, mas não foi nenhum problema, é mais por questões de ministério, porque agora ele está envolvido num projeto em outro lugar. Queridos, nós acompanhamos esses discípulos durante 8 anos, e o sonho deles era ter filhos. Queria ter filhos. Eu quero ter filhos. E aí conseguiram, através de tratamento, a Carla ficou grávida de 4 filhos, de uma vez só. Todo mundo se assustou, só que logo nós nos acostumamos com a ideia, e ficamos todos felizes. Ai, que bênção, 4 filhos e tal. E ele, já começamos a fazer planos, como que ia ser, agenda. A Luciana vai de manhã, a outra vai à tarde, a outra cuida de manhã, dá mamadeira para um, dá banho, leva para passear, tudo certo. Só que no 5º mês, a Carla ligou para a Lu e falou: olha, eu estou indo para o hospital, porque eu não estou me sentindo bem. 6º mês, eu estou indo para o hospital, porque eu não estou me sentindo bem. E foi para o hospital. Conclusão: os nenês tiveram que nascer. Os 4 nenês nasceram. Queridos, e nós acompanhamos todo antes, e começamos a acompanhar essa situação. Ficou uma situação complicada. Aí passou poucos dias, né, Lu? Foram poucos dias, morreu o primeiro. Não foram muitos dias. Um dia depois de nascer, morreu o primeiro. Aí nós acompanhamos todo esse processo. Aí, de madrugada, lá em casa, mais um dia, o telefone toca, nós atendemos, é a Carla, falando: olha, estamos indo para o hospital, porque morreu mais um. Que situação, queridos. Aí nós fomos lá fazer a documentação, estava eu e o neto, o telefone toca, a Lu estava com a Carla no hospital, eu lá com o neto fazendo toda a documentação, meu discípulo. Aí a Carla fala: amor, morreu mais um. Meu Deus, queridos, como lidar com essa situação? Como lidar com isso? Uma coisa é você dar discípulo a 1000 por hora, multiplicando, crescendo em célula, mas é nesse momento, é nessa hora, queridos, que o discipulado vai mostrar de fato se ele existe ou não. E nós ficamos com eles lá, acompanhando todo esse processo, até que ficou a menina Isabel. Oi? Estou ouvindo não? Eram 2 casais de bebê. Era bom você contar isso aqui, né, Lu? A história, porque aí você vai em detalhes. Eu não sou. Então, conclusão: a Isabel ficou 5 meses. Quanto tempo? 4 meses. E aí também Isabel faleceu. Só que tudo isso, queridos, todos os dias, nós acompanhando esse processo. Barueri, 9 de julho. 9 de julho, Barueri. Queridos, aí é a hora que de fato nós olhamos para uma visão, e olhamos para algo que foi colocado por Deus, instituído por Deus, que não está baseado na estrutura física, não está baseado na estrutura humana, porque se fosse falar de estrutura física e humana, nós não tínhamos condições de dar apoio para eles. Tantas coisas, eu era diretor, estava na empresa, tantas coisas para fazer. Mas ali, queridos, não era hora de olhar para a estrutura humana, física, era para olhar para o coração. Isso é discipulado, isso é MDA. Isso é o que nós vivemos lá em Barueri, isso é o que nós estamos vivendo, e vendo tantas pessoas sendo alcançadas, tantas pessoas crescendo, através não de uma visão, de uma técnica, de uma estrutura, mas de um modelo bíblico que tem dado certo. E se deu certo lá, se deu certo na minha vida, vai dar certo aqui, vai dar certo na sua vida, amém? Eu posso ouvir um amém? Amém, queridos? Então basicamente é isso. Eu quero abrir para perguntas aqui. A gente tem pouco tempo, 15, 20 minutos, eu acho que dá para esclarecer um pouco, ok, pastor?
E aí vocês fazem as perguntas e eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, o pastor Ramar responde tudo para vocês. Ah, sim, é verdade. A história da Carla, puxa vida. Aí passou todo esse processo e graças a Deus nós acompanhamos eles continuaram, oramos. E eles hoje têm o João, é isso, né, Lu? Tem o João, filho lindo, maravilhoso. E nós nos sentimos felizes e realizados, porque nós fomos até o final. E Deus deu um filho para ele muito bonito, naturalmente, para o Neto e para a Carla. Eles estão lá, uma bênção. Até no nosso CD, nós temos um CD, o CD Gratidão, tem uma música que chama-se Cante ó Estéreo. E essa música fala... exatamente foi por conta deles que nós colocamos essa música no CD. Então a história teve um final feliz e foi uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é isso. Estou terminando aqui, mas se vocês tiverem perguntas para fazer, eu estou à disposição. Se não, também fique à vontade.